pessoal, eu sou da Revolução em Pauta e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um período e um dos períodos mais marcantes da história, pois foi algo muito revolucionário para a época. E vale lembrar que a Revolução Francesa começou com a queda da Bastilha, na verdade, foi o fim da época moderna e o começo da época contemporânea. O contexto histórico, basicamente, da Revolução Francesa foi que a França, ela era um país agrário, com a produção marcada por permanência do modelo feudal. Isso significava que a nobreza detinha os privilégios econômicos e não pagava os impostos. Já os camponeses não tinham esses privilégios econômicos e pagavam os tributos que remontavam ao período medieval. Além disso, as terras estavam concentradas nas mãos da nobreza e do clero. Politicamente, o país era uma monarquia absolutista, isto é, o poder era concentrado na mão do rei e num pequeno número de auxiliares. Excluídos da política, a burguesia defendia que era preciso acabar com o poder absoluto do rei Luís, em favor de ideias políticas liberais. Enquanto isso, o outro lado do Canal da Mancha, a Inglaterra, sua rival, desenvolvia um processo de revolução industrial. Vale lembrar que essa revolução não saiu dos camponeses. Começou pela burguesia e teve o apoio dos camponeses. Mas por conta dessas questões liberais, foi a burguesia que começou essa revolução. E as causas da revolução foi: a burguesia francesa exigiu o reconhecimento e a garantia de seus direitos políticos, pois era ela que sustentava o Estado, enquanto o clero e a nobreza estavam livres de pagar impostos. Apesar de ser a classe social economicamente dominante, sua posição política e jurídica era limitada. Apesar de ser um grande número, o seu poder era limitado. Ideologicamente, os burgueses estavam inspirados em princípios luministas, que defendiam a soberania popular, cujo poder político emanava do povo, e a igualdade de nascimento. Além disso, os burgueses tinham interesse em mudanças nas estruturas econômicas da França. Queriam acabar com as medidas mercantilistas e os privilégios da nobreza e do clero, que geravam pesados tributos e dificultavam o desenvolvimento comercial. Portanto, era necessário adotar, na visão da burguesia, a maior liberdade econômica possível para a França. As fases da Revolução Francesa foi primeiro, entre 1789 a 1792, a monarquia constitucional. Depois, a Convenção Nacional, que foi de 1792 a 1795. E o final, que foi o Diretório, de 1795 a 1799. Depois de todos esses processos, teve a época do terror, que foi, dentro da Convenção Nacional, existia um ano extremamente violento, ou seja, cabeças rolaram, assim. Guilhotina, muitos contra-revolucionários eram mandados para guilhotina, e esse período foi conhecido como terror. Por isso que a gente conhece tanto que os franceses, nessa época, eram poucas ideias. Não gostou? Corta o pescoço. Também podemos falar um pouquinho sobre o iluminismo na Revolução Francesa. O iluminismo se propagou entre os burgueses e propulsionou o início da Revolução Francesa, pois este movimento intelectual fazia duras críticas às práticas econômicas mercantilistas, ao absolutismo e aos privilégios concedidos ao clero e à nobreza. Seus autores mais conhecidos eram como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot e Adam Smith. E com essas ideias iluministas, foi o que proporcionou a Revolução Francesa, porque os burgueses, mesmo que eram uma grande parte, mas com pouco poder, pensou assim: tá,
por que o poder só tá na mão deles, sendo que a gente é maioria aqui. E com isso, aconteceu toda a Revolução Francesa. E é isso, pessoal. Vale lembrar que só foi algo muito passado por cima. Se você quiser estudar mais, é só procurar. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo no vídeo. E também aqui embaixo, na nossa descrição, vai ter algumas questões de vestibulares sobre a Revolução Francesa. E é isso. Até mais. Curte, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!